Muito bem, então muito boa tarde a todos. É um gosto termos hoje aqui connosco o professor Daniel Taça, de uma forma mais simples. Daniel, como sabem, o Daniel é uma das pessoas que nós em Portugal há já alguns anos nos habituámos a admirar, pelo que tem feito do ponto de vista académico. Foi, como sabem, durante muitos anos Dean da nova SCBE, que é uma referência no mundo das business schools. Tem feito também um trabalho muito grande do ponto de vista de pensamento, sobretudo na área económica e de gestão. Já esteve connosco noutros contextos, mas é muito grato tê-lo aqui hoje connosco, porque, como sabem, ele lançou há muito pouco tempo um novo livro, Ambição de Preparar Portugal, justamente com Paulo Ferreira, um conhecido jornalista. Houve muitas pessoas que estão aqui hoje que não tiveram a possibilidade de ter estado nessa sessão, e, portanto, o Daniel disponibilizou-se, e nós agradecemos por isso, por estar aqui connosco para discutir o livro e depois também partilhar algumas ideias connosco sobre o mesmo. Antes de passar ao Daniel, uma nota sobre a próxima sessão, que normalmente costumamos fazer neste tipo de sessões. Nós, na próxima segunda-feira, no dia 2, vamos ter uma sessão um pouco diferente do habitual. Portanto, nós já atingimos no nosso Sharing Knowledge 1000 membros. Aliás, eu nem sabia que o WhatsApp só permitia 1024 pessoas, que eu já sabia, uma pessoa está sempre a aprender. E, portanto, dado, digamos que a dinâmica que se gerou, como vamos fazer 5 anos em março, achei por bem fazermos na próxima segunda-feira uma pequena sessão, onde vamos, entre todos, refletir sobre o que é isto do conhecimento, que desafios é que se colocam, e tirar também algumas ilações para o futuro sobre esta matéria. Mas pronto, voltando à sessão de hoje, a palavra agora é de Daniel, ele irá falar cerca de meia hora, e depois teremos uma discussão entre todos. Daniel, muito obrigado mais uma vez, e a palavra é sua. Muito obrigado, Jaime. Eu agradeço, começo por, obviamente, agradecer o convite para estar aqui. Eu vou corrigir o Jaime numa frase. Ele disse o seu novo livro. Isto não é o meu novo livro, porque eu não tenho nenhum livro antes deste. Isso só para vos dar uma noção, portanto, isto é um bocadinho um parto muito difícil. Uma pessoa, quando escreve um livro, quando começa a escrever, vai cheia de ideias e depois a realidade chega e percebe-se que é muito mais difícil do que esperamos e começamos a admirar muito aqueles que já escreveram muitos livros. E este foi um parto um bocadinho igual a esse, portanto, este é um primeiro livro, que é um primeiro livro. Deixem-me contar-vos um bocadinho. Eu fiz uma apresentação do livro, não sei, provavelmente muitos que estão aqui não tiveram a oportunidade de lá estar. Eu vou tentar fazer aqui algo que seja um bocadinho mais robusto do ponto de vista dos gráficos, dos números, porque achei que provavelmente o público aqui seria público um bocadinho mais exigente e gostaria de ter aqui mais gráficos para olhar para isso. E, portanto, vou fazer isso. Jaime, eu não sei se é melhor, se é pior, É ótimo, é ótimo, é ótimo. mas eu aqui faço uma coisa menos. Dadas as pessoas que temos aqui, não tenho qualquer dúvida que é perfeito. Ótimo. Então, eu vou fazê-lo. Deixem-me só dar-vos só duas tomas antes de entrar um bocadinho na parte dura, da parte económica da coisa, a dizer-vos o que é que o título quer dizer. E a história melhor para contar o título é uma história que eu vi, às tantas quando fui pensando nisto, que é uma história que se conta sobre pescadores. Na história até se conta, a que eu ouvi era sobre pescadores no México, que estão a pescar e estão sentados a tocar guitarra e a pescar, e chega um americano e diz: Então, mas vocês estão aqui a fazer? Estamos aqui a tocar e a pescar, e pergunta aí, mas vocês, o que é que vocês fazem? Somos pescadores. Pescadores, então e não estão a pescar porquê? Porque já pescámos o suficiente para o dia de hoje e, portanto, agora estamos a divertir. Mas vocês podem ir pescar mais, foram pescar mais, portanto, quando começa a história, depois pescar mais para quê? Bom, vão pescar mais, conseguem vender o que pescam, e depois conseguem vender o que pescam, conseguem tirar alguma margem, com essa margem conseguem criar mais barcos, com mais barcos conseguem fazer uma empresa, com a empresa conseguem exportar, quando exportam conseguem ir à bolsa e depois ficam ricos. E depois o pescador pergunta, então e depois? E depois já podem ter tempo para vir aqui tocar guitarra. E eles dizem, mas é isso exatamente que estamos a fazer. E esta é um bocadinho a história que nós às vezes contamos da ambição, que é um bocadinho estranha. O que nós nos esquecemos, e eu acho que é o ponto fundamental, é que neste processo se criaram uma quantidade de empregos que o país precisa e se vendeu uma quantidade de peixe para pessoas que de outra forma não tinham peixe. E, portanto, o grande desafio do desenvolvimento é esta capacidade de quem tem esta ambição de querer fazer, de querer desenvolver, porque se calhar para as próprias pessoas não é o, vamos, não, é para correr para estar no mesmo sítio, mas isto é que faz com que os países avancem e que as coisas se desenvolvam. E, portanto, é um tema, e é esta ambição é desta ambição que eu falo, é disto que faz com que, no fundo, não é para todos, mas há algumas pessoas que, de facto, levam o país atrás no fundo, a ambição dessas pessoas que o país deve reconhecer e que o país deve premiar,
faz com que as coisas avancem. E, portanto, isto tem a ver com o título do livro. O segundo tema era porque é que eu decidi escrever. Voltando a este tema da ambição, porque eu tive tempo fora, como vocês sabem, e quando regressei a Portugal em 2009, em janeiro de 2009, e envolvi-me no projeto da Nova, que é um projeto que já tinha sido lançado antes de mim, que já estava em curso, já Ferreira Machado era diretor na altura, e envolvi-me e senti sempre durante este tempo um paradoxo da ambição que era, eu entrava dentro das portas da faculdade e havia esta ideia de que a escola podia ser tudo e mais alguma coisa, que era só uma questão de querermos e podíamos criar uma escola internacional, fazer um novo campus, lançarmos mestrados, chegarmos aos rankings e tudo e fora. E depois, quando saía de portas, via muito esta ideia de não, que em Portugal não é preciso fazer nada, e muitas vezes, mas não te metas nisso, porque isso vai correr mal e vais pagar o preço disso. E, portanto, esta diferença de contexto entre aquilo que se achava conseguir, o potencial da missão que se sentia dentro da escola e aquilo que eu sentia muito fora, e não estou a dizer que seja só na escola, há muitos sítios onde isto se vive, mas no país em geral, foi sempre algo que me deixou muito, muito, muito incómodo. Este paradoxo foi sempre algo que me deixou muito incómodo. E no fundo, depois dos anos que passei, foi um bocadinho isto que me levou a olhar para esta questão. Com mais outra questão, obviamente, que eu vi os meus alunos a virem excelentes, muito bem preparados, e todos a quererem sair. E quando chegou, e mais para o fim, já em 2000, a partir de 2018, por assim dizer, não eram só os alunos que queriam sair, eram os pais que me perguntavam como é que eu faço para o meu filho ir estudar para poder sair a seguir. Okay? E portanto era um bocadinho são estes paradoxos que me fizeram que me levaram a escrever o livro. Então, se me permitem, eu se calhar vou então partilhar, Sim, sim, à vou vontade, contar um bocadinho à aquilo vontade, que eu Daniel. aprendi ao longo deste. O palco é seu, portanto, use-o da melhor forma. Deixa-me ver se eu consigo aqui encontrar o ecrã que quero. Dê-me só um segundo, desculpem lá, eu preciso de fazer aqui uma operação. E o livro está a vender bem já agora, Daniel? Olha, francamente não sei. Ah, não tem indicação ainda, muito bem. Este aqui é a propósito de ambição, quer dizer, como devem cá imaginar, não é, a minha ambição não é só eu vender por vender, mas era, obviamente, quando a Sim, pessoa escreve um livro, quer fazê-lo. Mas deixem-me então partilhar agora muito bem. o que eu quero partilhar. Muito bem. Então, o que eu vos vou partilhar, imagino que já estarão a ver, não, agora Não, sim, já vão estamos, estar a estamos, ver, estamos. Muito bem. ok? Conseguem ver? Ainda não. Ui, está muito lento. Já está, já está, já está. Está perfeito. Então, o que eu vos vou partilhar é um bocadinho a partir do meu site. Vocês podem. Se entrarem no meu site, depois podem ter acesso aqui a estes gráficos todos. Que eu. Estão a ver tudo. É que eu não estou a ver, Estamos, eu não estamos. estou a ver o que vocês estão a ver. Estamos a ver, estamos a ver. Ambição, Pronto. perfeitamente. Portanto, é uma coisa, e portanto, a partir daqui tem aqui os gráficos todos que estão na base do livro. O livro não tem nada destes gráficos, estes gráficos estão no site, estão disponíveis. O livro está em texto corrido, porque a ideia, e aliás a colaboração com o Paulo Ferreira foi importante para isso, era que fosse um livro que fosse lido por pessoas que não tivessem o background necessariamente económico, obviamente, uma população mais educada, mas que não tivesse necessariamente o background de economia. E por isso os editores pediram que eu me libertasse de gráficos o mais possível, e só há dois. Tendo isto em conta, deixem-me então. Aqui não vou lá. Bom, deixem-me então passar-vos um bocadinho a história. Está mesmo difícil isto. E às vezes as tecnologias não Eu ajudam, peço né? desculpa. Não, não, por favor. Oh. Bom, eu agora neste momento já não estou a ver, portanto espero conseguir ser. Bom, então, deixem-me passar-vos aqui as ideias fundamentais do livro, numa lógica económica. Portugal foi, o que vê neste gráfico, se estão a ver, é aquilo que foi a evolução da proporção da população jovem com ensino superior concluído. Ok? E Portugal é um dos campeões da Europa. Não hajam dúvidas do sucesso que o país teve do ponto de vista da educação, das pessoas. Portugal teve um dos maiores progressos nas qualificações das suas pessoas durante o século XXI. Okay? Só para terem uma noção,
aquilo que eu chamo aqui o grupo de liderança são 5 países, que foram os 5 países que estiveram sempre no top 9 da Europa, que são a Áustria, a Dinamarca, a Suécia, a Holanda, e há mais um que eu vos posso dizer, está em cima. Portanto, é a Áustria, a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca e a Suécia. São países de dimensão semelhante à nossa, que estiveram sempre no top 9 da Europa. E aquilo que eu chamo o grupo de referência é a Chequia, a Estónia, a Hungria, a Lituânia, a Polónia e a Eslovénia, que foram os países que nos ultrapassaram neste período. Okay? Portanto, sempre virem estes dois. Todo o livro se baseia na comparação com este grupo de liderança, que é aspiracional, e com o grupo de referência, que é o grupo que está, o grupo de pares, por assim dizer. Okay? E, portanto, Portugal teve um sucesso enorme naquilo do ponto de vista da qualificação do ponto de vista das formações das pessoas durante este período. Okay? Ao mesmo tempo, o nosso crescimento, tinha sido muito forte durante o fim do século XX, decaiu brutalmente, ou se olharmos para o século XXI, para números que nos põem, do ponto de vista do nosso PIB, fomos ultrapassados pelo grupo de referência e aumentámos a distância relativamente aos outros grupos. Okay? E para concluir, como eu estava a dizer, fomos ultrapassados por estes 6 países. Esta, no fundo, é o sumário daquilo que é a história grande, que é um aumento extraordinário na educação das pessoas, e a grande estratégia do país era educamos as pessoas e o crescimento económico virá, e de facto esse crescimento económico não surgiu com o aumento das qualificações. Okay? E este, mais do que estarmos a debater a questão de imigração ou não, porque a questão de imigração é uma consequência disto tudo, foi esta incapacidade de transformar educação em crescimento económico. Ok? Muito Então, bem. deixem-me aqui, já estou aqui um bocado perdido outra vez. Isto não está nada fácil aqui. Então, se olharmos para isto, o que é que eu vos posso dar? Há 3 temas que eu acho que vale a pena fazer. O primeiro, eu não vou passar muito tempo, como já vos disse, tenho aqui estes indicadores, tenho todos os indicadores tirados de uma série de sítios sobre o que se passou a nível da educação em Portugal, de onde é que foi esta educação, dos sistemas de educação, não vou passar demasiado tempo nisto. Vou mostrar-vos que, de facto, o que aconteceu ao mesmo tempo foi que o salário médio da entrada do mercado de trabalho em Portugal. Ok? Muito bem. O salário dos jovens em Portugal continua muito abaixo e cresceu muito menos, dos jovens de 30 anos, e cresceu menos que em todas as comparações que fazemos. Portanto, população muito mais educada e com um crescimento salarial para os jovens até 30 anos que ficou muito abaixo dos nossos competidores. Ok? Se juntarmos isto à carga fiscal, vemos que, de facto, o que aconteceu foi não conseguimos transportar o efeito de educação no efeito de salários e também temos tido uma saída importante de pessoas. Saída dessas, que tanto o número de imigrantes em percentuagem da população é maior que numa série de outros países da Europa, e mais que isso, se virmos aqui, a percentagem de imigrantes com ensino superior cresceu brutalmente para aquilo que era normal. Okay? Portanto, temos uma imigração que cresceu e cresceu sobretudo na percentagem de imigrantes com ensino superior. E se virem, mais importante, que se virem a percentagem de imigrantes nas áreas de STEM, Ciências, Tecnologia e Matemática, e a percentagem de graduados nestas áreas é onde estamos a perder mais gente. Portanto, do ponto de vista relativo, onde estamos a perder mais gente é nas áreas de STEM. Okay? Portanto, está a sair mais gente, sobretudo qualificada, e está a sair mais gente, sobretudo qualificada, nas áreas de STEM. Okay? E este é um pouco o drama. E a outra dimensão. Okay? E, portanto, é isto que vale a pena tentar explicar. E de onde é que vem, o que é que está na base disto? Por isso é que eu acho que o tema aqui não é só falar em migração, é falar nos temas da economia. Okay? Se virmos o nosso crescimento da produtividade, e que a economia vale a pena falar 3 coisas. O primeiro é o efeito na produtividade. Okay? E eu o que fiz foi, tentei medir o efeito do crescimento, do investimento, do crescimento nas competências, na produtividade dos diferentes países da Europa,
e tirei, em média, quanto é que um país com uma certa taxa de crescimento de educação e uma certa taxa de crescimento de investimento deve crescer, e a que distância é que o país realmente ficou daquilo que era aquilo que é normal. Okay? E Portugal apresenta o único país que tem uma ineficácia superior é o México. Okay? Portanto, a nossa capacidade de transformar competências e investimento em produtividade só é pior, a nível dos países da OCDE, quando olhamos para o México. Okay? Portanto, produtividade é a primeira parte do problema. Temos um país muito mais educado e não conseguimos criar produtividade, pelo contrário, temos um problema. Segunda dimensão, que eu gostava de mostrar-vos aqui, é o crescimento do emprego, okay? Nos setores sofisticados. Esperar-se-ia que um país que tem muito mais gente educada é muito mais forte do crescimento do emprego em setores chamados sofisticados. E a metodologia para definir sofisticados não é minha, é o que a academia usa. E o que se vê é que, enquanto, por exemplo, na União Europeia, o emprego em setores qualificados cresceu muito mais do que o emprego em setores tradicionais, ok? Em Portugal, o emprego em setores tradicionais cresceu um bocadinho mais, não foi muito mais, mas foi mais, do que nos setores sofisticados. E, portanto, um país que foi o campeão da criação de pessoas qualificadas ficou muito atrás da média europeia, e eu faltam aqui os dados, dos países de referência, na capacidade de criar emprego em setores que sejam sofisticados, são os setores que vão empregar essas pessoas qualificadas. Okay? E ainda por cima, quando olhamos para o crescimento da produtividade, também temos uma história semelhante. A produtividade cresceu nos setores tradicionais mais em Portugal que nos setores sofisticados e ao contrário na União Europeia. Portanto, o que sai daqui, mais uma vez, há muitos mais dados, vou ter que resumir a história, é muito aumento da qualificação, não se transformou em Não produtividade. consegui fazer tudo, mas tira tudo que está na mala que eu estou num telefonema. É que tivemos aqui uma. Ok. Não, foi mal, seguimos. Acontece às vezes. Segundo tema, o problema dos setores que de facto criaram emprego não foram os setores que exigem mão de obra qualificada. E por último, mais uma vez, se quiserem podem ver os gráficos com o vosso coisa. E por último, somos os campeões na sobrequalificação do ponto de vista de pessoas que estão a fazer trabalhos para os quais as qualificações que tinham são mais do que aquilo que o trabalho necessita. Portanto, é de facto um paradoxo que esta educação, de fundo, e por isso é que eu digo que o tema das pessoas estarem a sair não é a base, é a consequência desta incapacidade da economia de criar produtividade que fosse, e produtividade e empregos qualificados, capaz de fazer com que estas pessoas fiquem. E este, no fundo, é o paradoxo primeiro, e mais uma vez, e vejam, e não é assim nos outros países, no facto nós temos uma incapacidade maior que os outros de fazer esta transformação. Okay? Olhando para isto, o que é que vale a pena ver quando olhamos para... Desculpa, eu vou só baixar isto um bocadinho. Eu vou ter que sair daqui porque aqui já consigo. O que é que vale a pena ver? No fundo, a questão que se põe é porquê isto? Porquê isto? E eu divido a razão básica é a falta de ambição e eu divido-a em três linhas. Primeiro, o que é que se passa nas empresas? Segundo, o que é que se passa no Estado? Terceiro, o que é que se passa no país do ponto de vista estratégico? Okay? Então, deixem-me mostrar-vos, e do ponto de vista das empresas, o que eu fiz fui ver 5 categorias que são importantes, eu acho, para marcar a capacidade das empresas. A primeira é a questão da dimensão. A segunda é a questão da inovação. A terceira é a internacionalização. A quarta é o investimento e a quinta é a qualidade da gestão, não necessariamente por esta ordem. Se me permitirem, e se isto tudo me permitir chegar lá. Deixem-me falar primeiro da dimensão. Este gráfico eu acho que é interessante. Deixem-me começar aqui por cima. Portugal tem 39% do emprego em empresas com menos de 10 trabalhadores. Okay? Que são microempresas com menos de 10 trabalhadores. Quando comparamos com os outros países, não tem nada a ver. 32%,
ok? 27% no grupo de liderança, 30%. Portanto, temos 10% em média mais de emprego em empresas de muito pequena dimensão, microempresas. Quando olhamos para a produtividade nestas empresas com menos de 10 trabalhadores, o que vemos é que para as empresas pequenas, médias e grandes, andamos entre os 60% e os 70% da produtividade europeia. Para as empresas com menos de 10 trabalhadores, temos 40% da produtividade da média europeia. Portanto, temos muito mais gente nas micro e as nossas micros são muito piores do que quando comparamos com as médias, ou seja, a distância para a Europa é muito maior nas micros do que é nas outras empresas. E, portanto, este contexto de dimensão das empresas é um dos fatores que eu acho que penaliza muito. E depois, para a frente, tenho uma simulação, o que é que se passava em Portugal se estivéssemos na média europeia na diferença e na percentagem de emprego, e tínhamos uma subida de quase 20% da produtividade só com base nisso. Os números estão aqui em baixo, não vou ter tempo para vos mostrar isto com detalhe. São estes números aqui, podem ter com detalhe. Segundo tema é o tema da qualidade da gestão. Portugal apresenta índices de qualidade da gestão, onde estamos estamos no número 17 entre as 35 economias analisadas pelo World Management Survey. Okay? Portanto, temos um ranking de gestão em que estamos num nível muito mais baixo do que está os nossos competidores. Deixa eu ver se eu arranjo um gráfico aqui melhor para vos mostrar isto. Este dá. Okay? Portanto, a nossa qualidade de gestão está muito abaixo dos nossos competidores. E o que é mais interessante, e eu agora vou este gráfico, mostra que se olharmos para a qualidade da gestão das multinacionais estrangeiras em Portugal, Portugal está aqui. E se olharmos para a qualidade da gestão das empresas portuguesas, ou seja, estamos a falar de empresas estrangeiras, onde os quadros são sobretudo portugueses, e empresas portuguesas domésticas, onde os quadros são portugueses, vemos que somos um país onde a distância é maior entre estas duas variáveis. Ou seja, temos empresas estrangeiras em Portugal, geridas por portugueses, com uma excelente qualidade de gestão, e as empresas portuguesas, em média, estão muito abaixo desses níveis. Okay? E já agora, só para vos dar aqui mais, este indicador vem do outro lado. Okay? No índice de pratas de gestão, agora já no World Management Surveys, mas é do Enterprise Surveys, que é por amostragem do Banco Mundial, nós estamos no 26º lugar entre os países europeus. Portanto, temos um déficit importante, como eu estava a dizer, na dimensão, temos um déficit importante na qualidade da gestão, e um déficit importante na qualidade da gestão que, se olharmos do ponto de vista do World Competitiveness Ranking, não está a melhorar, apesar do aumento das qualificações. Okay? Segundo tema é a inovação, e aqui não tenho muito para acrescentar. Vejam, a nível da despesa da R&D, sabemos que é muito mais baixa que os nossos competidores, e este aqui não há muito para acrescentar. Okay? Se olharmos para este ranking de Enterprise Service, que perguntam que porcentagem das empresas é que introduzir novos serviços, que porcentagens é que precisa de empresas é que introduzir inovações de processos, continuamos no fundo da tabela aqui neste ranking do Banco Mundial. Okay? E, portanto, temos um déficit da qualidade da gestão. Temos aqui um problema nas exportações, porque apesar de, obviamente, termos tido uma melhoria enorme naquilo que é a evolução das exportações, e isto é bem sabido, continuamos a ter uma intensidade exportadora abaixo dos nossos competidores. Ok? Querem bens, querem serviços. Em serviços menos, mas sobretudo em bens. Ok? E o último ponto que eu vos queria mostrar que tem a ver com o investimento, e este gráfico não é o melhor, este é o gráfico que é mais interessante. Nós, de facto, tivemos uma queda brutal do investimento, mas a nossa queda do investimento divide-se entre uma queda do investimento em edifícios, onde nós estávamos, no princípio do século, muito acima, portanto, estávamos a sobreinvestir em edifícios, e caiu o investimento porque agora estamos alinhados, enquanto que o investimento em maquinaria estivemos sempre abaixo dos níveis dos nossos competidores. Okay? E, portanto, este déficit no investimento, este déficit na internacionalização quando comparamos com outros países, apesar dessa tendência ser positiva, este déficit na qualidade de gestão, este déficit na dimensão das empresas, se somarmos tudo, faz as nossas empresas ficarem, algures, na cauda das empresas da Europa. E, portanto, a performance do setor empresarial português é uma parte importante
daquilo que é o déficit da economia nacional. Okay? O que é que, podem me perguntar o que é que está por trás disto? Eu tenho alguns debates aqui. Tenho um debate que fala da questão financeira, apesar de não surgir muito forte. Mas, claro, o tema da competitividade aparece. Se vimos no Enterprise Surveys, eu vou mostrar aqui. Se vimos no Enterprise Surveys, que é o ranking do Banco Mundial, as empresas portuguesas que são as que mais se queixam, o número um, do ponto de vista, peço desculpa para verem bem, ok? Que consideram que a taxa de imposto é um obstáculo severo e que consideram que a interação com a administração fiscal não está, é um déficit severo. E, portanto, a questão fiscal surge quando perguntamos às empresas, quando comparamos com outros países, que eu acho que isso é que é preciso fazer, não é olhar, não é olhar isoladamente, quando comparamos com outros países, Portugal é o sítio onde as empresas se queixam mais da questão da fiscalidade. Okay? Outro tema que eu acho que vale a pena ver é a questão cultural. E eu vou-vos só mostrar aqui um tema sobre a questão cultural. Mais números para vos mostrar. A corrupção, tudo isto é bem importante. Eu acho que há um tema que é um tema geracional. Se virmos abaixo desta linha, o que é que este gráfico dá? Dá a percentagem, dá os indicadores dos gestores. Okay? Isto é a média dos gestores de topo em Portugal. Okay? Nas equipas de gestão. Falta aqui umas coisas. Vemos que nas pequenas empresas, só para mostrar aqui, a média de idades em 2010 era 46 anos. Em 2021 é 49 anos. A média de diplomados cresceu de 33% para 42%. E a média de antiguidade desde a última promoção cresceu, por exemplo, de 5 para 9 anos. Portanto, temos um envelhecimento, quer dizer, do nível de gestores, que é muito mais rápido do que é o envelhecimento mediano em Portugal. Okay? E, portanto, aqui o primeiro tema que eu vos disse é a questão da fiscalidade, para tentar explicar. O segundo tema que eu vos digo é a questão geracional. E o terceiro tema que eu vos digo que está ligado a isto, e acaba aqui esta parte, é a questão. Peço desculpa, devia estar aqui. Não está, vou encontrá-lo, mas só para vos encontrar. É a questão da cultura. Portugal é o país com a maior aversão à incerteza, com a maior aversão à incerteza e com a segunda mais baixa orientação de longo prazo quando comparamos os indicadores de cultura com os outros países da União Europeia. Portanto, esta falta de performance, a meu ver, está muito alinhada com estas três questões. Um tema de cultura, um tema de fiscalidade e um tema de está alinhado com a cultura, que é o envelhecimento cada vez maior daquilo que são os quadros gestores. Okay? Para tentar ser rápido para concluir sobre aquilo que se chega, o outro tema que se olha é do ponto de vista do Estado, e o que se vê em Portugal é que os indicadores do Banco Mundial de governança piorámos em termos, apesar de termos um Estado cada vez com mais gente qualificada, piorámos do ponto de vista do nosso cruzamento nos indicadores da qualidade de Estado do Banco Mundial, okay? O que é um contrassenso completo. Nós devíamos ter um Estado melhor, temos um Estado muito mais qualificado e estamos a cair para trás, não só em termos absolutos, mas também em termos relativos. Okay? E desse ponto de vista, criei uma medida que é um rácio entre os indicadores do Banco Mundial. Eu depois faço uma análise da despesa pública, que é menos importante aqui. Okay? Aqui é o ponto. A percentagem do emprego público em ensino superior está a aumentar em todos os setores. E, portanto, devíamos estar a melhorar a qualidade. Não estamos. Em termos relativos, estamos a melhorar menos. Okay? E se virmos aqui um indicador de eficiência que dá o rácio dos indicadores de governança do Banco Mundial, dividido pela quantidade de dinheiro que se gasta, não no total, mas só na função administrativa do Estado, nós estamos em 17º, estamos muito abaixo da média europeia. Okay? Portanto, voltamos aqui a ter um tema do ponto de vista do Estado, que é o Estado está a funcionar, não está a funcionar melhor, em termos relativos está a funcionar até pior, em termos relativos comparando com outros países.
estamos a aumentar as qualificações e estamos a ser incapazes de transformar investimento que fazemos em pessoas e em gastos na qualidade do Estado. Okay? De facto, nós não estamos a ser capazes de fazer esta transformação a meu ver, porque não temos estratégia para ela. E uma das coisas que eu faço é olho para a Singapura e para a Irlanda e olho para a forma como eles prepararam toda a economia para ser capaz de absorver o talento e nenhum deles confiou no isto vai se fornecer por si própria. Nós continuamos a ter uma estratégia que não existe, falamos de reformas estruturais como se fosse a panaceia, eu acho que íamos parar de falar de reformas estruturais e falar muito mais de estratégia e encontrar reformas estruturais que permitam alavancar essa estratégia. E, portanto, para concluir, estamos no tempo de fechar, o que eu diria, e mais uma vez, podem ver estes dados todos estão disponíveis para ver. O que eu É. diria e o que Eu depois partilho o link, está bem? Como tu gostas. claro, claro, não, não, é só fazer danieltraca.pt. Sim, sim, eu sei. Eu já tenho aqui, já vi. O ponto mais importante aqui é ter esta noção de que, de facto, a educação foi um sucesso, essa parte da estratégia. Não conseguimos transformar a economia e agora é preciso, no fundo, fazer isso com uma estratégia de transformar as empresas do ponto de vista geracional, do ponto de vista cultural e do ponto de vista fiscal. Melhorar o funcionamento do Estado, que é não investir só no talento, mas fazer com que os funcionários públicos tenham mais incentivos a funcionar. E, por último, uma estratégia que faça com que todos tenhamos essa ambição de chegar a esse sítio onde queremos chegar. E fico por aqui. Muito bem. Pronto, como é habitual, nós costumamos juntar aqui conjuntos de questões e comentários. Pronto, eu normalmente costumo convidar as outras pessoas, pronto, preferência para fazer isso. Nós hoje temos connosco o professor Manuel Sobrinho Simões, que é um conhecido investigador e uma pessoa que todos nós admiramos. Professor Sobrinho Simões, quer fazer um breve comentário ou alguma questão ao Daniel Taça? Não sei se ouviu. Tem que Manel, desligar, já. Manel, tem que ligar o Já microfone. desliguei. Muito bem. Muito bem. Olá. Olha, para mim o que é impressionante é, apesar de tudo, para além de alguns aspectos para mim foram muito, são um bocadinho assustadores, por exemplo, a relação, pior que nós só o México. Portanto, há alguns aspectos que são periféricos e, portanto, eu confesso que, porque eu sou um tipo que faço diagnóstico de cancro, sou um tipo da biologia e, portanto, fico sempre muito assustado quando a gente verifica com números a verificação de uma realidade. E, portanto, tudo que o Daniel disse, para mim, faz todo sentido, embora ele saiba muito mais do que eu disto. Portanto, qual é o meu problema sempre? É o diagnóstico, que é aquilo que eu também, eu fui para diagnosticar cancro, porque eu tenho também muito medo de arriscar. E fazer o diagnóstico é a coisa mais fácil. E o que nós tivemos foi um diagnóstico brilhante, totalmente transparente, impressionante, e a gente pergunta, mas porquê? E como é que se muda? Mas isso vocês é que sabem mais do que eu, porque eu vejo ao microscópio, quer dizer, Muito bem. já não posso avançar nada, mas Sim, aprendi, senhor. que é uma coisa boa. Estive aqui a aprender. Muito bem. O Fernando Freire de Sousa, quer fazer algum comentário também? Ou alguma nota? Não sei se. Sim, Está a ouvir, Fernando Freire de Sousa? estou. Perfeitamente, Muito bem. obrigado. Sim, senhor. Bom, muito boa tarde, obrigado, cumprimentos a todos e um agradecimento especial ao Daniel pela sua apresentação. É evidente que aquilo que está subjacente à apresentação é um manancial de informação muito vasto e desse ponto de vista muito rico e, portanto, digamos, não é muito fácil fazer um comentário a quente. Em Ou todo alguma questão queira colocar também, eventualmente, depois. Em Sim, sim. todo caso, eu diria que vale a pena reter daquilo que foi dito, vale a pena reter uma coisa muito importante, que é essa questão da geração mais qualificada de sempre, que imigra e que, portanto, abandona o país, eh, é, digamos, um resultado de um processo e não qualquer coisa que tenha dinâmica em si. E esse processo é o processo de não termos conseguido transformar a economia. O meu ponto, desse ponto de vista, com alguma. Não conheço o Daniel bem e, portanto, não tenho
oportunidade daquilo que vou dizer de poder ser confirmado ou não por ele, mas, digamos, admitindo que ele é um docente da Universidade Nova e da Nova Business School, eh, eu diria que aquilo que me, de alguma maneira, espantou na sua afirmação foi, mais do que tudo aquilo que eu cumprimento nos dados, foi a sua afirmação final de que do ponto de vista dele, tudo isto vai bater numa falta de estratégia do país versus a ideia de que as reformas por si só produzem um determinado resultado. E isto tem muito a ver com uma coisa que eu acho que não é muito discutida em Portugal de forma, digamos, intelectualmente honesta, que é a questão da complementaridade necessária entre a componente mercantil e empresarial e a componente estatal. E Muito bem. a estratégia só existe, como é evidente, se for o resultado de uma estratégia empresarial e se for o resultado de um acompanhamento dessa estratégia por parte do Estado. Em Portugal, nós queixamos-nos do Estado, mas ao mesmo tempo reclamamos dele aquilo que ele não pode dar. E, portanto, há aqui um paradoxo também que eu, de alguma maneira, sugeria ou gostaria de ouvir comentado pelo Daniel. Muito Daniel, obrigado. só mais uma nota e depois já passo. Temos aqui também o Jorge Amindo, que é um conhecido histórico, foi durante muito tempo vice-presidente do Grupo Amorim e que é, de facto, uma pessoa com uma grande experiência na área das empresas. Jorge, quer fazer algum comentário, alguma questão ao Daniel, antes de passar a ele? Não O sei se ouviu. microfone, o microfone. Tem que pôr o microfone, Jorge. Eh, Jorge Amindo, tem que pôr o microfone, Ah, senão não tá, ouvimos. ok, ok. Boa tarde a Muito bem, todos. muito bem. Sim, Boa tarde senhor. a todos. Boa tarde. Rapaz, assisti com bastante interesse toda a apresentação. Acho que ela é de tal modo importante que eu vou ler o livro, não é? Exato. Portanto, eu sou gestor, sou micro, apesar, como eu costumo dizer, pá, formei-me em economia, mas por vocação tornei-me mais gestor de empresas. Mas é verdade que há aqui um conjunto de reflexões que são muito importantes e que eu não deixo de me sentir mais bem informado sobre tudo isto, não é? Como dizia o professor há pouco, nós estamos aqui também a colher muita informação que nos ajuda a refletir um pouco mais. E eu, como dizia há pouco, pá, muito francamente, fiquei bastante interessado em voltar a ler um pouco mais sobre estas questões macroeconómicas portanto, felicitar a intervenção, que realmente foi extremamente clara, bastante clara. Muito bem. Muito obrigado. Daniel, quer fazer um primeiro comentário a Vou, estas vou, vou, questões? E sim, depois vou responder, passamos ao segundo rápido round. e Está bem, sobretudo obrigado. ao ponto do Fernando, que eu acho que é o ponto importante. Eu acho que, voltando aqui ao tema do Fernando, nós nos conhecemos, muito gosto, absolutamente. Eu acho que o tema é exatamente esse. Uma das coisas que eu faço é olho para o processo de crescimento e desenvolvimento na Irlanda e em Singapura. Okay? Que são dois casos de enorme sucesso e a Irlanda é um enorme sucesso. E o que é facto, quando sai desse contexto, quando se vê esse contexto, é o papel. Vou-vos dar um exemplo. Quando a Troika chegou à Irlanda e a Troika disse: vocês têm uma crise financeira, têm que aumentar os impostos para pagar as contas. E os irlandeses disseram: não, nós há 40 anos que a nossa estratégia é esta, tem funcionado e eu não vou mudar a minha estratégia para uma coisa que é uma coisa pontual. Okay? E os irlandeses funcionam, que eu tive a estudar bem o caso, funcionam com base numa estratégia que começou nos anos 70 e que desde os anos 70 mudam os partidos e não muda a estratégia. Não, sério. E, portanto, não há estratégia num ciclo político. Ninguém faz uma estratégia há 4 anos, a não ser que alguém que não queira mudar nada. E, portanto, ou nós nos pomos de acordo e fazemos esta estratégia, que também implica um trabalho, mais uma vez, se virem que está lá sobre Singapura e Irlanda, um trabalho entre o setor, as empresas, o Estado, em que o Estado se dota de capacidade de o fazer, atrai pessoas com a capacidade para o liderar. Ou então eu acho que podemos lá chegar, mas aí estou de acordo com o que vocês dizem, vai demorar 3 ou 4 gerações a fazer esta mudança. E portanto nós temos esta opção que é esperar 3 ou 4 gerações
ou fazê-la como fazem os outros, que é estratégia, as reformas estão alinhadas com isso, a estratégia faz entre as empresas e o Estado. Esta é a ideia de que, de repente, já não me lembro do nome, peço desculpa, passou-me o nome, mas a quem foi pedida para em 2 meses e fazer uma estratégia para o país, para levar ao PRR, isto não cabe na cabeça de ninguém. Né? Eu tenho que a fazer com os privados, porque eles, no fundo, quem vai executar a estratégia são os privados. E, portanto, é com eles têm que decidir, mas o Estado também tem que funcionar e tem que assumir o seu papel. E, portanto, eu acho que a solução passa, a meu ver, e a solução rápida passa por uma estratégia que seja em que o Estado assuma o seu papel, em que as empresas façam parte delas e assumam os seus papéis, em que a responsabilidade seja clara, que seja uma estratégia que está alinhada para ter resultados a 5, 6 anos, e, portanto, o ciclo político não vai fazer mudar a estratégia, ok? E que se defina. E mais uma vez, não estou a inventar porque os outros países fizeram a mesma coisa. Quem teve sucesso fez isto, não é rocket science. Quer dizer, não é rocket science, não é fácil, mas quem teve sucesso fez isto. Muito bem. Pronto, nós temos agora mais 3 pessoas que querem falar. Eu penso que o Sr. Henrique Neto também queria dizer qualquer coisa, correto? Uh, Sr. Henrique Neto, quer dizer qualquer coisa? Peço desculpa. Muito bem, não está a reagir. Eu vi uma mão levantada. Paulo Saraiva, desculpa, Pedro Saraiva e depois o Carlos Rios. Quer se alguma novidade também? Não, claro que sim. Muito obrigado, Daniel, mais uma vez, acho que foi muito bom. Eu sou daqueles leitores, eu estive na apresentação do livro e percebi que a média dos leitores não gosta de gráficos. Eu não os encontro no livro, mas vou ao site porque acho que estes gráficos são muito inspiradores e muito inequívocos. E queria só aqui transmitir. Eu agora sou Estado, não é? Portanto, e com gosto, e porque aceitei mais uma causa pública. E, portanto, o Pedro, se me PANAP. permites, não eras, já éramos. Eu e o Pedro estivemos juntos Sim, na aula, portanto, não, mas não era, agora já com, éramos. sim, mas agora com uma responsabilidade acrescida de tentar construir contornos de políticas públicas, e para as quais queremos naturalmente contar com o apoio de muita gente e o Daniel Traça também. Temos 2 projetos em sede de plano de atividades para 2025, que estamos a fechar. Um é de perspectiva, tentar definir que raio de país ambicionamos ser em 2050, e isso faz naturalmente liderado pelo Estado, mas com o envolvimento da sociedade civil, e portanto espero muito que haja contributos que nos possam permitir aspiracionalmente, pelo menos ter uma linha de rumo. E outro é um trabalho de fundo sobre produtividade, para o qual temos também já, eu diria, uma parte muito interessante de trabalho feito. Basta ir ao site do Daniel e está lá muita informação, mas não deixaremos de querer contar também com a vossa ajuda. E dito isto, eu tinha aqui só duas questões. Uma surpreendeu-me, porque o Daniel diz bem, também nas microempresas o gap é maior, mas nas grandes empresas também há um gap muito significativo. E está aqui o Carlos Ribas, que na Bosch em Portugal tinha indicadores de produtividade que deixava a Bosch portuguesa ao nível das melhores Bosch do mundo. Portanto, eu gostava de perceber um bocadinho se há algum entendimento da parte do Daniel, porque é que mesmo nas grandes empresas, em média, porque há exceções naturalmente, os indicadores de produtividade ficam aquém do que acontece nos países de referência. E a segunda questão, porque seria mais difícil de resolver, é a cultural. O Daniel disse bem, não é só na União Europeia, os estudos do Ofsted, não é? De acordo com É isso, são ele, esses estudos que eu em uso. termos de não viver bem com incerteza, pior do que nós no mundo só a Grécia. Também não está numa situação famosa. Portanto, isto sim, eu diria que questões de outro tipo, se a gente consegue as resolver com medidas de política pública, transformar uma cultura é um processo mais lento, e aqui, talvez aqui, não noutras matérias, o Governo do Banco de Portugal pode ter razão, isto é, mudar uma cultura que é avessa à incerteza. E, portanto, gostava de saber ter algumas sugestões, porque eu admito que é o desafio mais difícil de vencer que temos coletivamente que enfrentar, mas se não o vencermos, também acho que ficaremos sempre um bocadinho coxos, porque, como o Daniel referiu bem, se virem quem é o país que vive melhor com incerteza é Singapura, não é? No mundo inteiro. E, portanto, se calhar não é por acaso que certos países tiveram uma trajetória de não. Mas pronto, no fundo era Pedro, eu só vou isto. responder rapidamente. Eu Força. olhando para a questão cultural, eu acho que uma das coisas que acontece nestes dados, eu acho que se acelerarmos a transformação geracional, eu acho que um bom exemplo é algumas das empresas em Portugal que estão a fazer saltos geracionais de uma geração para 2 gerações abaixo, como o que se passou na Delta, eu acho que se consegue uma alteração disso, porque de facto nós hoje temos uma geração que, por um lado, eu acho que é diferente porque não só é mais educado, mas tem muito mais mundo,
ok? Uhum. E por outro lado, o que estamos a ver é que a idade média e a antiguidade no posto está a aumentar. E, portanto, quando devíamos estar a dar mais voz a esses jovens nos lugares que estão, estamos cada vez a manter mais isso. E, portanto, eu aí acho que a única forma de fazer isto é, de alguma forma, acelerar esta transformação digital. Uhum. Bem, Esta Certo. transformação E sobre geracional. as grandes empresas, outra questão era um bocadinho só alguma exato, Sobre o intervenção tema das agora grandes também. empresas, quer dizer, eu acho que, e aliás está o Carlos aqui vai falar a seguir e, portanto, vai poder ajudar. Eu acho que aqui, pá, eu acho que continuamos a ter problemas graves nas grandes empresas. Mas agora é difícil falar, mas quando olhamos para o tema cultural, quando olhamos para os jovens, eu quando falo com os jovens que vão para fora, o que eles me dizem mais que sentem a maior diferença é eu vou para lá e dão-me rapidamente espaço para crescer e dão-me rapidamente espaço para assumir. E eu estou aqui e, de facto, a maior parte é os chefes, não é só os chefes das empresas, os chefes dizem eu quero que tu faças aquilo que eu fiz. Eu quero que tu faças aquilo que eu fiz. E eu acho que essa transformação que também tem que se fazer, e é uma transformação, eu acho que tem a ver com empoderar mais os jovens. Eu acho que a dimensão é empoderar mais os jovens, porque de facto têm outra cultura, têm outra forma de estar, e não temos que ter medo, não temos que ter medo. E eu, pronto, fico por aqui. Carlos Ribas. Eu gostava de dizer. Ó, Sr. Henrique Neto, agora deixa falar o Carlos Ribas, depois eu dei a palavra também, desculpa, está bem? Sim, sim, pode. Força, Carlos. Posso? Não, é que estamos a ouvir muito mal. Sr. Henrique Neto, se não se importasse de. Excelente. É que não estamos a ouvir. Carlos, pode falar também, nós controlamos. Pode falar. Carlos, nós estamos. Está em mute, Carlos. Carlos, está Só aí muito também. Isto hoje estamos com. explicado. Agora penso que me estão a ouvir, certo? Foi explicado. Eu vou pedir. Ouvir, vem o feedback. Pois. Eu penso que agora estavam assim. Sim, Penso sim. que Sim, estamos a ver. Portanto, mais uma vez, portanto, agradecer ao Daniel pela excelente análise, resultados que nos chocam. Portanto, efetivamente, nós há muitos anos que andamos a dizer nós não vamos, não melhoramos, não progredimos, porque o nosso nível educacional, o nível da cultura das nossas pessoas, o nível de conhecimento é baixo. E o que a Daniel nos vem aqui hoje mostrar é precisamente que o desenvolvimento do país não tem nada a ver com conhecimento. Sabemos que tem, mas que não tem assim tanto quanto nós pensávamos inicialmente. E a mim entristece de alguma forma e vejo a situação um bocadinho diferente. Portanto, eu tive a sorte de viver e trabalhar em quase todos os cantos do mundo e chegar à conclusão que, tirando os japoneses, que esses pensam de uma maneira um bocadinho diferente e eu tenho algum respeito pela maneira como eles culturalmente veem o trabalho e trabalhei com eles durante 15 anos e vivi com eles durante algum tempo também no Japão. O resto, seja americano, sul-americano, norte-americano, norte da Europa, sul da Europa, tudo tem a ver com a questão, com a educação que lhes demos e com o conhecimento que damos às pessoas, a começar em casa e depois acabar na cultura profissional das pessoas. A mim choca-me que eu vejo um médico na Alemanha não trabalha melhor nem mais que um médico em Portugal. A senhora da limpeza na Alemanha, provavelmente até muitas delas são portuguesas, não trabalha melhor nem limpa melhor na Alemanha do que limpa em Portugal. Um piloto de aviões em português não trabalha, não conduz melhores aviões do que qualquer outra companhia aérea no mundo. Portanto, há aqui qualquer coisa que, no meu entender, há realmente diferente. E também para não falarmos, já que nesses países de referência ou nos países de produtividades muito elevadas, trabalham normalmente menos horas, têm mais férias e ganham duas, três ou quatro vezes mais do que ganham em Portugal, em países como em Portugal. Eu vejo a situação um bocadinho diferente. Eu entendo que na cadeia de valor de uma indústria, nós em Portugal temos fatias da cadeia de valor onde temos realmente conhecimentos e capacidades fantásticas. Desde a parte de trabalhar no metal, da áreas de software, áreas de eletrónica, temos realmente fatias da cadeia de valor onde acrescentamos e temos muito conhecimento ao nível de qualquer outro país desses muito desenvolvidos. O que vejo que nos falta realmente é uma cultura do fim de linha. Nós não temos marcas, não temos o fim da cadeia de valor. E é no fim da cadeia de valor que realmente se ganha dinheiro. Portanto, nós, no meio da cadeia de valor, acrescentamos algo de valor, mas mais uma percentagem muito pequena. Onde realmente o valor cresce é no fim, quando chega ao cliente final, onde se põe 25%, 30%, 40%, 50%. Nós fazemos aqui o exemplo da Bosch em Portugal, portanto, a maior parte das multinacionais que estão em Portugal trabalham na base do preço de transferência, em que é o nosso custo mais 5%,
que é o que está acordado com o governo português, e depois, mal o nosso produto chega à Alemanha, os alemães metem imediatamente 50% em cima. E isso aí vai permitir pagar outros salários e vai permitir fixar as pessoas. Curiosamente, Daniel, aqui há dias na televisão, penso que o Luís Marcos Mendes dizia as comparações de quem sai dos países. É verdade que no nosso país sai muita gente, mas comparativamente com muitos outros países da Europa, há países onde sai ainda mais gente e também qualificada. E um bom exemplo, por exemplo, é, por exemplo, dizer a uma grande parte dos alemães engenheiros se querem vir trabalhar para Portugal e em 100, 99 levantam o braço, querem. Portanto, Uhum. também há muita deslocação de mão de obra qualificada em outros países europeus. Mas estamos a falar de Portugal e Portugal realmente neste momento a situação que se vê é esta. Há um esforço, há um objetivo conseguido, portanto, a nível de qualificações já estamos ao nível dos melhores do mundo. A retenção da quantidade de portugueses que saem, ok, saem muitos, mas também ficam muitos. Agora, não temos marcas onde realmente se possa ganhar dinheiro no fim da cadeia de valor. Outro exemplo, o calçado. Nós mandámos um par de sapatos para a Itália por 50 euros, põem-lhe um carimbo e vendem por 500. E eles é que são os produtivos. Não, há alguma coisa que está errada. Portanto, porque sabem fazer um marketing melhor que o nosso, ou porque têm, e nós portugueses sempre tivemos esse problema, sempre tivemos o problema de saber vender, sempre tivemos isso de muito negativo, porque a nível de produtividade, chamando à produtividade output por cabeça, e já trabalhei, como disse, em várias partes do mundo, nos portugueses não estão abaixo de nenhum outro. E são um povo dócil, aceitam a liderança, cumprem objetivos, não são muito reivindicativos, temos os sindicatos que nos deixam trabalhar. Portanto, temos tudo para dar certo. Porque é que estamos tão mal? Bem, Posso só comentar, Jaime, só sim, para sim, pode, responder, pode, pode. Sim, sim, só fazer claramente. dois pontos rápidos. Um, Exatamente. aquilo que está aqui como produtividade não é a produtividade, tem o valor lá dentro. Portanto, ou seja, a incapacidade de criar marcas está na medida de produtividade que está aqui, que é uma produtividade em receita. Ok? Portanto, só para corrigir a questão dos dados. Quanto à questão mais importante então, mas porque é que nós não somos capazes? Eu diria que muito do que. Eu acho que há várias formas de ver aqui. A primeira é, e quase tudo tem a ver com a gestão. A primeira é a questão cultural, que faz com que, obviamente, quando eu vejo a qualidade de gestão nas empresas multinacionais, como eu digo, estão iguais ou melhores que as multinacionais noutros sítios, é o que está aqui. Mas não conseguimos, e há muitos exemplos, e eu tenho muitos no livro, de empresas domésticas que o fazem. Né? O que nós não conseguimos é que estes exemplos, seja das internacionais que foi em Portugal, seja das empresas domésticas com sucesso em Portugal, consigam passar para o resto da economia. Esse é que é o grande desafio. Portanto, a questão que deve perguntar é porquê é que estes grandes exemplos não conseguem espalhar-se. Eu acho que eu poria duas questões fundamentais. Uma é a questão da dimensão, porque a questão da dimensão faz muita diferença. Se eu tiver uma empresa com 10 trabalhadores, não consigo ter um diretor de marketing. Se eu tiver uma pequena empresa, não consigo ter um diretor de marketing, nem consigo estar a criar. E, portanto, tenho que manter uma dimensão mínima para ser capaz de fazer tudo aquilo que o Carlos está a sugerir que seja feito. Porque, no fundo, sem essa dimensão, não consigo ter esses departamentos. E, portanto, a questão da dimensão de obrigar 10 empresas que estejam a vender queijos, estou a dar um exemplo, hein? Ou 20 empresas que estejam a vender queijos, a juntarem-se para terem produção, para terem um diretor de marketing, consiga aumentar o valor da marca de queijos que estão a produzir, é básico para o próximo passo que o país tem que dar. E, portanto, a questão da dimensão aqui vem, e com a dimensão vem a internacionalização, vem o investimento, vem a inovação, vem tudo isso. E, portanto, eu acho que a dimensão é um nível primeiro. O segundo nível é esta questão do longo prazo. Veja, o problema disto é que nós temos uma quantidade de empresas que... Veja a questão da internacionalização. Quando chegou o choque, em 2011, quando acabou a procura do mercado interno, a quantidade de empresas portuguesas que nem tinham pensado no mercado exportador e que decidiram, vou começar a exportar, e fizeram a tripla exploração e exportaram. Que é, para desenrascar, fantástico. Bom, mas já que fizemos o primeiro salto, vamos pensar numa estratégia de internacionalização e vamos começar a tornar-nos profissionais de internacionalização. E o número de empresas exportadoras deixou de aumentar. E, portanto, se juntarmos a questão da escala, que é aquilo que dá recursos para investir naquilo que me está a dizer, e a questão de uma visão, de uma estratégia que é para o país, mas também é para as empresas, de ambição de longo prazo, são as duas dimensões que eu acho que o país precisa. Se resolvermos isto, resolve. Agora perguntam-me assim, como é que isto resolve? Eu acho que a transição geracional é uma primeira parte, mas também se fizermos uma estratégia em que as empresas sabem quais é que são os seus papéis e que são accountable pelos resultados a fazer isso, ou seja, se eu recebo
para receber um apoio, eu tenho que entregar uma internacionalização de X durante os próximos 10 anos, então podemos encorajar. E mais, entre isso e mais papel para private equity, para começar a comprar estas empresas todas e que juntá-las todas e dar-lhes uma gestão profissional, eu acho que é aquilo que pode fazer a transformação, pode levar aos pontos que o Carlos está a referir-se. Bem, Mas não basta falar e dizer às pessoas para fazerem. Muitos destes empresários têm aquela cultura e, mais uma vez, eu não quero estar... Ser empresário em Portugal é incrivelmente difícil. E há extraordinários exemplos. Mas eu acho que temos que há alguma falta de ambição, que são os tais que eu percebo que não queiram fazer todo o trabalho para depois ganharem e voltarem a pescar, mas que no fundo, se eles não fazem esse trabalho, pois o país não cria nem os empregos, nem a produtividade que estamos a falar. muito bem. O Rui Vinhas da Silva, que é professor disso que tem, que também já teve funções na área dos fundos comunitários, também queria fazer um comentário. Rui, agradecer alguma novidade, pronto, para mantermos aqui o time. Eu sei que você tinha muito para dizer, até para as vezes que tem, mas Eu agradecer vou alguma ser novidade, muito, está bem? desde já, muito rápido. Aliás, agradeço, eu nem sabia deste evento e foi o amigo Pedro Dionísio que me chamou a Sim, atenção. eu Mas já já me aqui disse. só Isso é um gosto convidá-lo por tudo. Muito duas bem. outras coisas fundamentais aqui. Eu também vivi quase toda a minha vida fora, voltei para cá em 2012, 2010, 2011 e depois escrevi um livro, A Competitividade das Nações do Século XXI, em 2013. E o que é que eu fiz? Eu correlacionei dados de exportação com a investigação com a atração de investimento direto estrangeiro e com o posicionamento relativo das economias uma série cronológica de 20 anos. Portanto, eu olhei para os países todos, para o top 20 das economias mais competitivas e se exportava, se atraía investimento direto estrangeiro e depois também descontei de escala, portanto, a percentagem do PIB. E na altura, pronto, interessei-me por estes temas, eu explorei mais de 200 itens, e eu queria só dar aqui um aporte que suponho que seja um delta em relação a isto. Aquilo que eu identifiquei foi o seguinte, portanto, aquilo que torna uma economia competitiva é a sofisticação do ambiente de negócios, a inovação e depois uma série de itens. Eu estou-me a reportar aos relatórios de competitividade global do Fórum Económico Mundial, foi essencialmente aí que eu fui buscar a data. E aquilo que eu notava era o seguinte, era que eh, o que acontecia com Portugal é que havia um sistema como isto é uma coisa sistémica, com fatores primários, requisitos básicos da economia, depois os potenciadores de eficiência e depois mais tarde a alavancagem que esses fazem depois à sofisticação do ambiente de negócios e à inovação. Aquilo que acontecia é que muitas vezes no meio, coisas como a eficiência do mercado de bens e serviços, a eficiência do mercado laboral, havia bloqueios que impediam que depois o país pudesse ser alavancado com a sofisticação do ambiente de negócios e com o marketing e por aí fora. Eu vou dar só aqui só um exemplo. Há aí um ponto muito importante do Carlos Ribas sobre a questão das cadeias de valor. De facto, nós não vamos ajustar em cadeias de valor em muita coisa e, portanto, não, se nós olharmos para a distribuição de valor ao longo das cadeias, é completamente assimétrica, portanto, e nós não estamos ajustando em muitas cadeias de valor. Depois, uma coisa que em Portugal, na minha opinião, não é particularmente bem feita, é a triangulação academia, empresas e a Estado. E eu, quando estava no Compete, por exemplo, fui presidente do Compete, aquilo que mais me afligiu é a dissonância completa do discurso e da filosofia, quer já não falo dos políticos, mas de políticos dos organismos intermédios, e a APMEI, a CEP, Compete e por aí fora, de qualquer ideia de competitividade. Eu estive lá há 2 anos, nunca ouvi falar da palavra competitividade, internacionalização. Portanto, isso é anátema, não é? Porque é meramente processual e é meramente tautológico daquilo que são os acordos de parceria e por aí fora. Portanto, não há uma ideia de como avançar. E só para terminar, há aqui uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a nossa concepção de produtividade. Produtividade é um rácio de output sobre input e em Portugal há um enviesamento ideológico para o denominador, para os inputs, que é a combinação o mais eficiente possível dos inputs, vamos esminfrar a relação homem-máquina, enfim, uma visão tradicional, e esquecemos do numerador de output em que eu consigo agregar valor, agregar conhecimento e conseguir vender mais caro e assim para poder pagar mais às pessoas. E Muito por bem. aqui me fico. Sim, Muito senhor, e obrigado muito obrigado pelo e comentário. parabéns ao Daniel. Parabéns ao Daniel. Sim, senhor, e muito obrigado pelo comentário, foi muito útil. Daniel, algum comentário aqui ao Rui? Eu acho, quer dizer, no fundo, a análise está absolutamente correta, eu estava aqui a prestar atenção, de que, quer dizer, há uma série de avenidas das cadeias de valor,
do meio. Ou seja, quando o nosso desafio, voltando ao tema, é fecharmos na educação. Numa lógica de que if we build it, they'll come. Se construirmos, há de vir os clientes. E ninguém constrói assim. E, portanto, eu volto aqui ao Pedro, porque o Pedro é que vai ter esta missão nas suas novas funções, se o Pedro ainda estiver aí, porque, de facto, eu acho que é fundamental que haja, por um lado, um reconhecimento de que alguma coisa tem que mudar, porque eu acho que nós nem aí estamos. Nós nem aí estamos. Quer dizer, nós nem estamos no ponto, como país, em que consideremos que alguma coisa tem que mudar. E eu acho que o primeiro passo é alguma coisa tem que mudar. Depois, o que tem que mudar, a meu ver, é que haja uma estratégia. E por estratégia eu quero dizer que todos os intervenientes todos os intervenientes sabem o que têm a fazer e todos os intervenientes são accountable por aquilo que têm a fazer. E que essa estratégia tem que ser uma estratégia que vai levar mais, tem que ser pensada a mais de 4 anos e que, portanto, não pode de forma nenhuma, e isto é importante, não pode de forma nenhuma depender do ciclo político. E quando eu vejo debates sobre a carga fiscal, em que esse baixa 1 ou 2, porque sabendo que daqui a 4 anos vai voltar onde estava, não vejo como é que se pode mudar o panorama com um tema deste. Portanto, eu acho que a primeira questão é, volto a referir, é preciso mudar. 2, essa mudança é com todos, e os privados e os públicos, mas com um papel importante para o Estado. 3, tem que ser algo que vá a mais largo prazo que o ciclo político. Muito bem, nós vamos tentar juntar mais duas outras questões, está bem, Daniel? Para acabar. Também, eu tenho mais um quarto de hora na prova. Pronto, exatamente, é isso. Pronto, eu tinha aqui, antes do Luís Ferreira, o Paulo Ribeiro, que é um homem empreendedor, muito ligado às tecnologias, e tinha aqui uma questão sobre a STEM. Paulo, queres colocar a questão ao Daniel relativamente à STEM e à tecnologia, que eu acho que é importante e tem muito a ver com o que se passa no país? Sim, Jaime, obrigado, boa noite. Dar os parabéns aqui ao professor Daniel, ou boa tarde ainda. Foi excelente a intervenção e, de facto creio que a análise feita toca aos pontos estruturantes para que o país possa dar a volta e possa desenvolver-se, entrar num novo ciclo de verdadeiro desenvolvimento e crescimento. A minha questão aqui era relativamente, conforme o Jaime disse, ao STEM, ou seja, nós estamos a olhar para dados e o professor fez referência a isso, aos dados da imigração, por exemplo, na área STEM. Eu queria só aqui fazer uma questão que tem a ver com o seguinte: eu creio que hoje em dia esses dados são insuficientes, ou seja, eu creio que a situação é pior do que aquela que esses dados revelam, porque hoje em dia nós temos muito emprego STEM em Portugal que não se traduziu em imigração, mas pelo contrário, não é? Portanto, ou seja, temos pessoas licenciadas na área de STEM que estão a viver em Portugal, não imigraram, mas que estão a trabalhar remotamente, diretamente para empresas internacionais e, portanto, a fuga é ainda maior do que aquela que os dados da imigração traduzem. Por outro lado, temos ainda a crescer a isto uma quantidade também significativa de pessoas qualificadas nestas áreas em Portugal, que estão a trabalhar hoje em Portugal para empresas internacionais localizadas em Portugal, que obviamente contribuem para a economia nacional, mas que não contribuem para de forma direta para a capacidade de inovação do tecido empresarial português. Muito bem. Vou fazer um comentário rápido a isto. Tem toda a razão. O problema é ainda agravado por conta disto. Eu acho que tem toda a razão. Eu acho que, por exemplo, se vermos as exportações de serviços portuguesas, é sobretudo isto. E, portanto, obviamente, isto é capital humano que contribui para o PIB, porque isto, de facto, aparece no PIB português, mas que não tem o efeito multiplicador que teria se trabalhasse numa empresa portuguesa em que não só tem a receita, mas toda a empresa se desenvolve. Portanto, ou seja, há uma parte, normalmente, no PIB há uma parte que é um efeito multiplicador. Eu, sei lá, se eu inventar uma máquina, eu vendo a máquina, mas depois há uma série de empresas que usam a máquina e que também aumentam a produtividade. E quando estamos a exportar estes fatores diretamente, nós estamos a criar este efeito multiplicador na economia portuguesa. Muito bem. É esse o ponto. Luís Ferreira. Muito obrigado. Muito bem, muito boa tarde. Obrigado, Daniel. Eu gostava de dar, há bocado disse, e se calhar neste grupo estamos todos de acordo que é preciso mudar. Eu não tenho a certeza, aliás, diria o contrário, que haja essa noção no país. Portanto, falta essa noção. E a pergunta uma das perguntas é, o que é que nos poderia levar a isso? Espero que não seja uma crise, obviamente, uma necessidade, porque parece que só mudamos pelo pior, não é? Quer dizer, quando foi a Covid, tínhamos absoluta necessidade de mudar, mas quer dizer, espero que não seja preciso aqui uma crise para mudar.
E isso leva-me a outra questão que é onde é que estão as lideranças? Onde é que estão as lideranças deste país? Não só políticas, porque a política, como já vimos, é só uma parte, não é? Onde é que estão os grandes empresários? Onde é que estão os líderes? Porque toda a mudança precisa de uma inspiração. Precisa da estratégia, estamos de acordo, precisa de uma direção, mas precisa de uma inspiração. E o que eu vejo nos últimos 20 anos, vejo precisamente o contrário, não é? Com todo o respeito, mas vejo José Sócrates, vejo Salgado, vejo, ou seja, eu vejo que as nossas elites durante 20 ou 30 anos levaram-nos por caminhos que não nos permite, não só catapultar, aprisionaram a riqueza que se criava, destruindo-a, como vimos agora, não é? O que é hoje a PT, a joia da coroa, não é? O que é hoje a Banca Nacional, que não existe? Portanto, como é que a gente pode construir essa estratégia? Se não temos essa absoluta urgência de mudança. Dois, se não temos gente capaz de se juntar e dizer, pá, vamos fazer a diferença. Temos ambição, como dizia, falta-nos muita ambição para fazer mais. E três, temos quem a destrua. Muito obrigado. Algum breve comentário, Eu, Daniel? Antes de eu passar. vou responder sim, porque essa é a pergunta difícil. Essa é a pergunta verdadeiramente difícil. Nós temos um país, e tem a ver que tem, a meu ver, uma falta de ambição que eu acho que é endémica, que é cultural, que é vida. Estamos um bocadinho como aquela rã que está na água quente vai subindo, está-se a afogar, mas ela anda por isso, e só saltamos quando a panela aperta muito. E eu acho que essa é a questão que eu, infelizmente, não consigo. Foi a razão pela qual escrevi o livro, e é a questão que eu não sei como é que vamos sair desse lugar. Eu estou aqui num projeto que saí, mas quer dizer, mas estes focos existem. Como eu disse, eu quando entrei na faculdade, e não tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que lá estava, senti essa vontade e fez-se. E há muita coisa a fazer. Mas como é que se consegue que isto passe? Eu acho que é complicado. E, de facto, quer dizer, eu acho que quando eu vejo mensagens que dizem não, está tudo bem, as coisas estão a andar muito bem, eu digo, mas quer dizer, mas eu não, Luís, eu com toda a humildade e com Precisava toda a de ter pontuação. preocupação de alguém que se preocupa com o futuro dos seus filhos, tenho essa pergunta, custa-me a respondê-la. Que acaba por ser uma referência circular, não é? Desculpe voltar, não é? Parece que é uma referência circular no Excel, que nós não conseguimos cortar numa ponta Sim. para Muito bem. desatar. Estamos a começar a chegar ao fim. Temos aqui uma pessoa E no eu agora iPhone vou que ter eu que não sair. consigo identificar. 418, não sei. Quem é que quer colocar uma questão, por favor? Estou? Muito bem. O Luciano Tavares, quer fazer uma questão também? Faz favor. Tem que tirar o som, por favor. Muito bem. Não estamos a ouvir, desculpe. Luciano Tavares, não estamos a ouvir, desculpe lá. Não... Estas tecnologias também são sinal de. Não estamos a ouvir, peço desculpa. Muito bem. Enquanto o Luciano Já Tavares. mais tantas era eu. Não sei se apareço, Estela Barbu. Agora já estou a ver, Muito... menino, olá. Diga, Estela. Então vamos dar a prioridade às senhoras e depois passa ao Luciano. Estela, faz favor. Daniel, só para dar um beijinho, parabéns pelo livro, depois falamos. Não tiro tempo aos Obrigado, outros. Estela. Não, mas não quer Não colocar. tiro, não tiro, eu vou aqui para Barcelona. Beijinhos. Muito obrigado. Luciano Tavares, faz favor. Ok. Vou tentar, antes de mais, parabéns também ao Daniel e já agora um abraço para os colegas que estão aí à volta da mesa virtual, tá? E vou tentar corresponder ao desafio deixado pelo sobrinho Simões, pá, que de facto nos deu um grande sobressalto, provocou em nós um sentido de urgência, mas nós não saímos da caixa em que estamos metidos. Nós, de facto, só conseguimos fazer diagnóstico, fazer enunciados, e enunciados. Somos riquíssimos, temos uma altíssima produtividade, geramos imensa utilidade marginal a fazer diagnósticos, mas na concretização, na terapêutica, quase zero. Porquê é que não começamos por nós próprios? Porquê é que não começamos por nós próprios? Porquê é que, por exemplo, a ser concreto, o que fazer, como fazer, porque é que nós próprios, ao conversarmos entre nós, não começamos, e os moderadores também podem ter um papel catalisador nesse sentido, por gastar mais tempo sobre o que fazer e como fazer, em vez de sermos enunciativos, contemplativos, descritivos. Por exemplo,
Vou direto ao assunto. Um dos dramas que nós temos, e só agora no fim é que eu ouvi referir, e muito bem, a questão da escala, a questão da dimensão das nossas empresas. Porque nós temos uma miríade, temos cerca de 1 milhão de microempresas, com a produtividade que há bocado o Daniel concretizou, 40% comparada com a média europeia, nas microempresas. Não estou a falar da produtividade global, que isso é um chavão. Por que é que a gente não faz o emparcelamento, a agregação, a concentração, a associação de empresas, começando, por exemplo, pelo setor de bens transacionáveis? Os espanhóis fizeram o emparcelamento da propriedade rural há 56 anos. Nós vamos começar para o ano a tentar fazer. Isso, ninguém fala no emparcelamento da propriedade. Não é da propriedade, Muito é bem. de outra coisa. Não é preciso criar medo a ninguém. Nós temos que apostar na escala. Nós não temos escala para poder crescer. Nós não temos escala para poder ambicionar. Deixo este desafio e pedi ao Daniel se de Muito bem. facto agarra esta bola de aumentar a escala. Mas como fazer? Muito bem. Como Daniel, temos todas. e com esta nota, assim então uma nota final, está bem? Sim, eu vou responder à nota, como eu disse, quer dizer, já dei o enquadramento geral e eu acho que a pergunta do Luís põe aqui realmente o dedo na ferida, quer dizer, a pessoa faz isto tudo, faz o diagnóstico e depois pergunta assim, estamos otimistas que vamos mudar? E eu, como diz, vou pôr aqui nas palavras do Luís Ferreira, quer dizer, quem é que liderará essa mudança? Porque essa mudança precisa de líderes, é um desafio grande, mas eu acho que, por exemplo, Nós não precisamos de dono. Não, mas líder que é uma coisa diferente, que é inspire e que faça algumas dessas coisas. Agora, eu acho que... Estadistas nem líderes. Nós não temos estadistas nem líderes. E não temos tempo a perder. Muito bem. Agora, ou seja, o que é que se pode fazer? Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que temos visto hoje é, olhando para isto e sendo prático, o trabalho desta malta do Private Equity, que eu acho que estão a fazer um trabalho interessante. Eu tenho uma série de descrições no livro, volto desde os queijos a por ali, em compram uma, compram duas, compram três, compram quatro, juntam, vão buscar um estudo profissional, vão buscar um diretor de marketing, fazem estratégia e estão ali e depois vendem depois com tudo isto feito. Eu acho que é um agente interessante e eu acho que se conseguíssemos de alguma forma aumentar o poder destes fundos, e ainda por cima, quando se fala com eles, dizem estou cheio de dinheiro, portanto não me falem em falta de capital, estou cheio de dinheiro, e o meu trabalho é encontrar coisas para vender. E, portanto, se arranjarmos uma falta de empoderarmos mais estes agentes e de fazer com que eles sejam aqueles que fazem, a escala, e a escala como ponto de partida para a estratégia e para a profissionalização da gestão, pode ser uma ideia interessante. Primeira. Segunda, no Estado, não vale a pena estar a gastar mais dinheiro em formação se não alterarmos isto e não responsabilizarmos os gestores. Há gestores públicos fantásticos. O Pedro estava há bocadinho a falar isso. Há gestores públicos fantásticos. Eu dei aulas no INA e por aí fora. E o que eles dizem é sempre, sim, mas isso não posso fazer porque estaria a desrespeitar o regulamento tal e estaria a pôr em causa o património do meu e da minha filha. E, portanto, eu acho que o Estado tem que nos focar muito menos só em pôr mais pessoas e pôr pessoas educadas, é responsabilidade, liberdade ao gestor e dizer aos gestores que conseguires resultados fantásticos, se não conseguires resultados, depois não tens o bónus. E, portanto, entrar numa lógica de gestão do Estado e de melhoria do Estado, eu acho que é a segunda dimensão. E a terceira dimensão, sujeita àquele tema do Luís Ferreira, que eu acho que era importante, era esta questão da estratégia. Eu volto a dizer, se aquilo que é o eixo da gestão de Portugal, do ponto de vista político, não se entender minimamente nisto, e perceber que há algumas áreas em que vai ser preciso esse entendimento, esperar só que a iniciativa privada em Portugal faça todo esse trabalho será difícil. Eu acho que temos que começar a exigir dos nossos políticos que, pela primeira vez, comecem a falar de longo prazo. Qual é que é o problema? Se me permitem, só para concluir, eu sei que a nota não é positiva, quer dizer mau. É que o eleitorado em Portugal é velho e, portanto, pensa muito no curto prazo, pensa nisto. E, portanto, é muito difícil os políticos terem os incentivos para assumirem as prioridades dos jovens. Estão mais interessados em assumir a prioridade dos reformados que querem assegurar que a sua reforma chegará. E, portanto, este também, o tema demográfico também é um tema importante que eu não trato porque eu não trato temas para os quais não tenho soluções, mas é um tema complicado do ponto de vista da agenda eleitoral e da dinâmica política do país. Daniel, muito obrigado por esta oportunidade. Acho que foi uma belíssima sessão. Todos nós temos uma grande admiração pelo trabalho que foi feito e toda a gente vai comprar o livro. Mas não seja para passar um bom Natal, ter mais positivo para o próximo ano. Muito obrigado a todos
e lá estaremos na segunda-feira. Um grande abraço, Daniel, e Boa obrigado pela tarde. atenção.